Olá, amigos da Log TV, eu sou André Vosnarovic, da WZ Consultoria. Estou aqui novamente para contar para vocês um pouco sobre um caso muito legal de aplicação do conceito das tecnologias de logística 4.0. E para isso, hoje trago dois convidados da KPMG, o Luiz Sávio, dá um oizinho para a gente aí, Luiz, e o Luigi. Dá um oi para a gente aí, Luigi. O Luiz Sávio tem mais de 20 anos de experiência em empresas de serviços de tecnologia, já liderou diversas iniciativas ao longo da sua carreira de projetos de tecnologia e transformação digital. E atualmente ele é sócio líder da KPMG Brasil, responsável pela área de indústria 4.0 e IoT, sempre buscando abordagens inovadoras para criar novos modelos de negócios ou projetos de transformação digital focado em aumento de eficiência operacional. E o Luigi é o responsável pela área de consultoria de supply dentro da KPMG Brasil e tem atuado bastante nessa área de logística 4.0 também. Hoje a gente vai falar de um projeto de S&OP digital, desenvolvido pelo Sávio e sua equipe para um cliente da indústria. A gente vai começar explorando os desafios e as soluções encontradas, depois explicar um pouco do conceito de cloud computing e do valor da análise de dados em clientes, em projetos como esse. E, por fim, falar um pouco das possibilidades e oportunidades de aplicações das tecnologias já disponíveis para a logística e para a indústria 4.0. Então, Sávio, agora é com você. Se apresente para o pessoal, fala um pouco mais desse projeto, do S&OP Digital, que vocês desenvolveram. Tudo bem, André. Super obrigado. Prazer enorme estar aqui, eu e o Luigi estarmos aqui com você. Talvez um pouquinho de pretensão minha dizer que fui eu que desenvolvi o caso, né? No fundo, essa foi uma tese que a gente já vem estudando e desenvolvendo há algum tempo, né? E ela deriva um pouco de uma visão de indústria 4.0 que a gente tem, que é uma visão um pouco mais ampla da indústria 4.0, que foge um pouco só do tema de automação ou de uma camada de tecnologia para resolver um problema de eficiência operacional, né? Então, é muito difícil você não combinar a indústria 4.0 com digital supply. Você fazer indústria 4.0, que fundamentalmente é um equilíbrio entre demanda e produção, né? De maneira mais ampla, sem olhar o tema de supply, você empobrece muito a visão, né? Você encerra a indústria 4.0 dentro do processo industrial. Então, partindo um pouquinho dessa visão, né, e uma análise muito clara análise de problema nos nossos clientes muito claras, é que a gente começou a desenhar aí esse caminho que acabou culminando nesse projeto, né? Primeiro numa abordagem, mas depois esse projeto nesse cliente da área industrial, aí, com um projeto bastante interessante. Uma combinação de conhecimento vertical, que veio muito do Luigi, que é um expert no tema de supply, e do meu time, que tem um conhecimento bastante interessante nos temas de tecnologia, não como fim, mas como meio, né? Especialmente na parte de correlação de dados. Né? Eu até comentei num outro vídeo, a logística, no fundo, é um grande gerador de dados, né? Muita coisa acontece dentro da logística, a gente tem essa massa de dados aí para ser analisada e aí envolvendo outros conceitos para a gente começar a tirar algumas conclusões. Né? Olha, eu acho que é isso, eu acho que aí tem uma tese central, né? Todo mundo fala do valor dos dados, e eu acho que o que a gente busca aqui é o valor da correlação dos dados, né? De processos diferentes. Porque hoje você dizer que você não é eficiente em alguns tipos de processo, num supervisório de uma linha de produção, ou num processo de last mile, não é verdade. O tema é como é que você correlaciona esses muitos processos, os dados que se tem em muitos desses processos, conseguindo achar, digamos assim, correlações que melhorem ou digitalizem, não só para você ganhar eficiência operacional, mas digitalize o conhecimento que você tem em cima de cada um desses subprocessos. Né? Então, partindo desse tema aí, e também para a gente não ficar tão muito aberto na análise, né? Porque o digital supply ele é um tema muito amplo, né? Você pode ir do fornecimento de matéria-prima à entrega no cliente final, né? E digitalizar tudo isso me parece um tema um pouco over, assim, né? Então, a gente é muito concreto, né? Porque eu acho que
hoje o verdadeiro valor da consultoria é que quando você entrega um projeto que você desenhou e que você imaginou, esse projeto precisa ser executado e gerar valor, né? Sim. E esse valor, para nós, é um valor de eficiência operacional com impacto financeiro, né? Porque, no final das contas, né, se você não tem um impacto no EBITDA da operação, uma redução de custo, gerando mais caixa, no final das contas, você está simplesmente fazendo um projeto de tecnologia, e não é isso que a gente quer. Então, a nossa análise de problema, André, e acho que até o Luiz pode comentar alguma coisa, ela passa por uma visão muito concreta de que tipo de retorno, e aqui não é um retorno sobre o investimento, mas é uma análise de impacto da aplicação da tecnologia para atacar um problema que a gente identificou, ou vários problemas priorizados que a gente identificou. Então, o nosso tema é muito pragmático neste sentido, né, Luiz? Eu não sei se Exatamente, e acho que isso. aqui acho que vale até desmistificar alguns pontos, né? Acho que a digitalização, né? O termo digital supply, ele vem muito nesse sentido, né? Mas no sentido da gente realmente não trazer mais dados, né? E sim usar os dados já existentes num processo logístico, né? É muito comum nós encontrarmos silos de informação. Os dados existem, né? Nos processos logísticos atuais, eles só não estão sendo usados da maneira correta, né? Então, a partir do momento que a gente consegue correlacionar, como o Saulo colocou muito bem, e trazer esse valor, né, esses insights aos nossos clientes, e com isso conseguir comprovar o benefício financeiro, aí sim está realmente o valor do nosso projeto. Legal. E especificamente desse projeto aí, a gente sabe que o S&OP já é algo bem traumático em muitas empresas, muita gente ainda engatinhando, começando, e você já chegando falando de S&OP digital. Então, eu queria perguntar para vocês, qual foi o maior problema assim, que vocês resolveram, assim, o maior desafio que vocês encontraram na implementação desse projeto de S&OP digital? Então, eu acho que muito boa pergunta, assim, acho que vale a pena a gente dar uma polida um pouquinho no tema para que as pessoas vejam, né, que a gente buscou um problema concreto para ser resolvido. Então, o problema central do nosso cliente, bastante genérico, André, é que ele tinha uma assertividade de vendas bastante baixa, né? E aí, quando eu falo assertividade de vendas, tá bom, mas no ano passado, na pandemia, todo mundo teve problema de assertividade de vendas, de demanda contra a produção, é verdade. Mas a gente não analisou isso sobre uma ótica de exceção, né, que foi ano passado. A gente olhou para anos anteriores, e a análise de anos anteriores é que nos deu a certeza que realmente existia um problema concreto, né? Um problema clássico de demanda, olha, eu não consigo prever, a área de vendas não consegue projetar para a produção uma acuracidade adequada, né? Então, a gente partiu dessa hipótese central, mas também que é super genérica, porque, sei lá, o nosso cliente tem algumas centenas de SKUs, né? E como é que eu vou dizer que o comportamento de um SKU é o mesmo de outro? Não. Então, a gente começou a fazer uma análise e mergulhar, porque, no final das contas, o meu cliente já sabe que ele tem um problema de inapropriação de vendas. Mas ele quer saber o seguinte, olha, bom, por onde eu começo? Mas por onde eu começo, tá bom. Esse SKU aqui que eu vou escolher para começar e para resolver, esse é o primeiro passo, é um dos passos, né? Agora, saber o quanto, se eu resolver o problema desse SKU, quanto de impacto tem isso de eficiência operacional, esse é um segundo passo muito relevante, mas ele é um passo complexo, porque eu preciso entender o quanto aquele produto impacta no EBITDA de toda a operação, para saber se vale a pena o investimento em tecnologia. Aí tem um outro tema, que, no meu entender, é super relevante. Talvez aqui seja um dos mais relevantes de todos, né? Uma das soluções para esse nosso cliente seria contratar uma plataforma. Tem algumas no mercado, né? Essas plataformas, elas resolvem todos os problemas do nosso cliente. Eu posso estar enganado, mas a maioria delas não resolve a completude do problema. Mas ela não resolve um outro tema, que talvez seja um dos mais relevantes no tema da transformação digital, quer seja em supply ou quer seja em qualquer outra área, que é você poder resolver um problema
usando tecnologia a partir da área que tem o problema, né? Normalmente se chama alguém de fora, ou chamar de tecnologia, e nós desenhamos uma solução, um modelo digital que eu vou aplicar um tema de correlação de dados a partir da área de supply. Com isso, eu consigo atacar dois temas. Oi? Surgindo a tecnologia dentro da área de supply. Exatamente. Então, nós desenhamos um modelo em que a gente aproveita o conhecimento profundo que aquele time tem, juntamos com o conhecimento digital que a gente tem, e a partir daí a gente começa a desenhar um modelo genuinamente digital. Porque a transformação digital, ela não é uma camada de tecnologia, né, em cima das organizações. Ela justamente é o contrário, né? Você, a partir do coração da instituição, começar, das organizações, perdão, ou das empresas, começar a fazer transformação digital a partir dali. É pensar digitalmente no problema. Então, com isso, a gente procurou dar esse viés para esse nosso cliente que, olha, isso aqui, inclusive, pode ser o teu embrião de um processo de transformação digital. Então, o que nós fizemos? Nós achamos o problema, nós reduzimos o problema até um problema concreto para a gente dizer, olha, você vai começar a resolver o seu problema de digital supply a partir desse produto que você tem, e começamos a olhar, bom, a partir daí a gente vai aplicar uma camada digital de correlação de dados entre a tua demanda, então a tua geração de demanda que está em vendas, assim, muito superficialmente falando, né? E a tua produção, e quais são os algoritmos, né, que podem ajudar você a fazer com que esse processo seja mais digital. Então, nossa tese central é essa, né? E tem mais um ponto que acho que é importante aqui. O processo, né, de S&OP, ele não é somente digital, né? A gente conhece, é um processo já bastante antigo, já bem conceituado no mercado. Ele é muito além disso. Eu acho que é uma jornada dupla que o nosso cliente está encontrando, né? Além de ele ser um embrião digital, ele é um embrião cultural. Né? O processo de S&OP, ele tem que passar, sim, por mudanças drásticas culturais dentro de uma corporação, né? As diferentes áreas, elas têm que interagir, elas têm que trocar informação, elas têm que se reunir, elas têm que consensar, e elas têm que partir, né, de um planejamento embasado no mesmo número, né? E isso reflete muito em pessoas e em processos. A partir do momento que nós selecionamos algumas pessoas, né, times multidisciplinares, para trabalhar conosco no desenho de uma solução, onde essas equipes elas fazem parte dessa construção, além de estarmos criando o embrião digital, nós estamos engajando as equipes também a construir um processo de mudança organizacional, cultural dentro da corporação. Né? Então, esse ponto, me perdoe aqui, André, só achei que esse ponto que o Luiz tocou foi muito feliz, porque no final das contas, né, eu acho que a digitalização e os dados dos diversos processos que a gente vai mapeando, né, a gente obviamente precisa mapear os dados de cada uma das partes dos processos que compõem o CRM, por exemplo, da área de vendas, contra o planejamento de produção. São softwares completamente diferentes, que normalmente não se conversam, né? Então, nossa tese é fazer essas coisas se conversarem numa mesma linguagem. Mas tem e o digital, ele tem a capacidade de quebrar esse silo cultural que o Luigi falou, né? Existe um tema relevante na área de tecnologia, que são os silos, mas, no meu modo de entender, talvez esses silos... a tecnologia ela não aparece lá sozinha, não nasce, né? São as pessoas que vão lá e criam esses silos com processos diferentes que não se conversam, né? Então, ou com sistemas diferentes que não se conversam. Por isso que a nossa tese aqui, podem existir outras, a nossa, digamos assim, não tem nada de muito original, né? Mas a gente aplicou duas coisas diferentes, né? 3 coisas, né? Impacto financeiro, retorno de transformação, que dá retorno de transformação digital, tecnologia, né? E um pouco
uma estratégia de execução que a gente chama assim como se fosse uma pedra no lago, né? Você resolve o primeiro e depois você vai começar a criar uma cultura, né, que vai espalhando esse modelo na execução de outros projetos, André. Entendi. Fantástico. Pelo que eu entendi aqui, vocês, além dessa análise de dados, das correlações que vocês comentaram, vocês também criaram uma plataforma onde essas transações de dados, essas discussões poderiam ser colocadas todas a limpo ali, mais ou menos isso. Conectando um CRM com produção, conectando a logística com o planejamento de demanda. É nessa linha que vocês foram, é isso? Então veja bem, aqui nesse caso até fazer um pequeno ajuste que a gente ainda não chegou exatamente lá, né? Nós estamos numa fase intermediária, né? Uhum. Mas a tese é justamente essa, o tema é justamente isso, fazer com que, a partir, em primeiro lugar, né, de um algoritmo digital que relacione os principais problemas desses processos principais e desses sistemas principais, a gente possa chegar em algo que a gente poderia chamar de uma plataforma digital, né? Legal. Essa plataforma digital seria construída a partir, primeiro, de um problema que a gente encontra, e não ao contrário, né? Sim. E não colocar uma plataforma digital, fazer um baita investimento em tecnologia e depois a gente vê como é que a gente vai resolver o problema. Então, a gente está construindo a casa a partir do chão para o teto. Essa é um pouco veja, André, como é importante essa fase inicial, né? Nós estamos exatamente nesse momento, né? Nós estamos aqui construindo a fundação da casa, né? Justamente porque nós acreditamos que esse processo ele tem que ser embasado e muito bem embasado. Então, esse conceito dessa plataforma, né? Ela vem sendo construída com base nas hipóteses que nós mapeamos ao longo do conhecimento, né? Das dores de negócio, dos problemas do nosso cliente. E esses problemas eles são correlacionados com diferentes áreas, com diferentes processos e com diferentes impactos econômicos, né? Então, nós não levamos somente em consideração curva ABC, por exemplo, né? Nós levamos em consideração uma série de fatores, né? De faturamento, enfim, uma série de questões econômicas, de giro, obviamente, mas também questões de escala, né? Então, nós costumamos dizer que para que nosso produto, né, que é uma plataforma, como o Sávio está explicando, ela possa ser escalável, nós temos que testar ela de uma maneira pequena, mas em famílias de produtos, né, de diferentes SKUs que representem aí uma escala que seja adequada no momento que a gente realmente queira fazer essa expansão, né, que ela se torne realmente um produto. Não, fantástico. Assim, achei fantástico a conexão de vocês dois, a área de tecnologia junto com a área de supply, na verdade, fazendo com que toda a tecnologia venha de dentro da área que tem toda a expertise do negócio, que no caso é a área de supply, né? Então, conectar a supply e fomentar esse desenvolvimento de tecnologia lá dentro é muito melhor do que trazer algo de fora pronto. Acho que essa ideia, esse conceito que vocês trouxeram, para mim, assim, faz todo sentido. Eu, já com muitos anos de consultoria também, gosto muito desse conceito, acho que é por aí mesmo, criar de dentro da área que tem a expertise do negócio a tecnologia. Muito legal, gostei bastante do projeto. E pode ser até, André, que um dia, né, mas a gente nunca acha que é o primeiro momento, né, que a gente chegue à conclusão que o melhor caminho seja realmente a compra de um modelo que venha pronto do mercado. Mas enquanto a gente não conseguir chegar e entender o impacto realmente de retorno que a tecnologia pode ter, me parece que isso é um caminho um pouco... você muitas vezes comprar, justificar um problema que você vai resolver o problema pela compra de uma tecnologia, sendo que muitas vezes o problema está em outro lugar. É verdade. Acho que é um pouco... Mas é óbvio que isso também, né? A gente tem que fazer uma consideração aqui. Isso vai muito... Isso não é uma regra. Isso não necessariamente é uma regra que tem que ser aplicada para todos os nossos clientes.
Esse caso que a gente está falando aqui é uma situação bastante específica, muito embasado numa análise prévia que nós fizemos a ele em relação à maturidade que ele tinha em processo de S&OP, né? Quando a gente fala de níveis de maturidade, né, níveis mais altos de maturidade no processo de S&OP em outros clientes, aí sim, pode ser que seja o caso da gente recomendar simplesmente uma solução tecnológica, tá? Mas nesse caso específico, a nossa análise foi que esse processo seria mais adequado. Então, veja, não existe uma fórmula mágica, não existe o caminho mais correto, um caminho errado. Exatamente, não existe uma solução única. A gente tem que realmente entender a dor do cliente, a gente tem que entender o momento dele, a gente tem que entender a estratégia do cliente, o roadmap, né, tecnológico dele, para onde ele está, onde ele quer chegar, para que realmente a gente consiga trazer para ele a solução mais correta em termos de investimento e de estratégia. Legal. E agora, olhando um pouquinho para o futuro, assim, para mercado, vocês, como KPMG, o que vocês enxergam aí falando do Logística 4.0, da Indústria 4.0, o que vocês enxergam assim, de novas tecnologias, ou melhor, né, de novas aplicações ou conceitos que poderão vir ainda para resolver os problemas dos clientes? O que vocês estão... O que tem de quente aí, vamos dizer assim, de tecnologia? Então, assim, é um tema amplo aqui, né? Mas, assim, eu acho que o primeiro aspecto, né, que a gente observa é que eu acho que talvez isso tenha sido um pouco impulsionado pela pandemia. De um lado, a necessidade de você acabou digitalizando muito mais as relações, né? Se é que se pode falar que digitalização das relações, mas hoje tudo a gente faz digitalmente. Mas eu acho também que a necessidade e a aceleração da transformação digital em todas as áreas, né, também para o impacto de eficiência operacional, ela foi muito relevante, né? Então, quando você começa a olhar a indústria que precisa, e muitas vezes está olhando o seu cliente diretamente, sem passar por toda a cadeia que hoje ela tem, hoje distribuição, etc., etc., você começa a observar em muitos clientes a necessidade, né, do que se chama hoje, não acho que a gente tenha chegado lá ainda, especialmente para as indústrias que ainda dependem de uma redistribuição grande, em direct to consumer, né, que é você poder bypassar, né, todo o modelo e toda a rede, tentar entregar direto. É uma novidade isso? Não, porque a Dell, teoricamente, já faz isso há muitos anos, né? Agora, quando você começa a olhar uma outra coisa, André, que é através do tema dos dados que a gente conversou aqui, não só se resolver esse problema aqui, digamos assim, talvez seja mais gritante, né, para quem é da área, mas você começar a olhar, além dos dados tradicionais, do sell-in, sell-out, por exemplo, lá do teu distribuidor, mas se você começar a ir mais longe ainda e você começar a projetar futuras demandas, né? E você começar a colocar no teu forecast de projeção isso, e começar a olhar a tua produção sobre esta visão, né? Aí você começa a ter realmente o valor do dado, que vai muito além de um dado que hoje é um dado mais estruturado, mais simples, digamos assim. Talvez que é o dado da venda contra a produção. Histórico. Né? Um dado histórico, você trocar o dado histórico. É um dado estatístico histórico. Né? Se você começa a olhar as projeções, você pode imaginar outras coisas. Né? Você pode ligar isso, por exemplo, por uma indústria de bens de consumo, que foi o caso desse nosso cliente. Se você integra isso, por exemplo, com e-commerce, por exemplo, você tem, de um lado, essa demanda, do outro, uma plataforma, quer dizer, digitalmente você tem uma relação fim a fim com o teu cliente. Se isso tem escala ou não estou aqui discutindo, né? Se isso é o caminho ou não para todas as indústrias de bem de consumo, não sei. Mas pode ser, porque o mundo digital dá essa capacidade de você projetar isso de forma interessante. Outras coisas que eu vejo, né?
obviamente se vê é que não necessariamente hoje você precisa vender aquilo que você produz, né? Você pode ter uma ideia, você pode gerar essa ideia e você pode produzir e juntar partes em locais diferentes, né? Nada impede isso, né? Que você analise a demanda de um lado, que você compre em outro país, que você tenha esse estoque, você faça uma montagem desse estoque aqui e distribua no país com capacidade de variedade de produtos, sem que você tenha que correr o risco de produzir e eventualmente ficar com aquilo ali em estoque. É uma outra tendência interessante, né? Outro dia, uma reportagem de uma empresa que criou um caminhão, fundamentalmente um caminhão sustentável, elétrico, etc., e que ele não tinha a linha de produção para a construção desse caminhão, mas ele tinha o desenho, o modelo do projeto, e ele juntava diversas linhas de produção, centralmente uma, para poder construir essa ideia que ele está. Ele ganha uma parte desse modelo através da ideia que ele... Então, aqui tem temas, assim, eu acho que assim, são muito variados, né? Muito interessantes e muito abrangentes. Legal. Legal. Sávio, Luigi, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra recebê-los aqui no Log TV e contar um pouquinho desse projeto para o nosso público aqui, que gosta bastante dessa área de tecnologia, gosta de ouvir das novidades. E já deixo aqui também um convite, quando vocês quiserem voltar, tiverem alguma coisa legal para contar para a gente, vocês serão sempre bem-vindos. Obrigado. A gente se fala e bola para frente. Logística 4.0 é uma coisa que não dá mais para voltar atrás. É inevitável. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Tamo André, junto. foi um prazer conhecê-lo. Valeu. Tchau. A gente se Obrigado. fala. Até o próximo vídeo, pessoal. Log TV, mais uma vez. Até a próxima. Obrigado.